Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma semana que a gente vai continuar dando seguimento às nossas videoaulas, né? Já estamos na nossa 22ª semana, olha só, desde que a gente parou por causa da nossa pandemia, né? Que infelizmente já matou mais de 125 mil pessoas até o dia de hoje. Hoje é domingo, dia 6 de setembro. Então, é triste, né? De pensar de uma doença no século XXI, em 2020, que só em um país, em 8 meses, 9 meses, vai, não, 9 não, 7, 8, vai, vamos dizer assim, tenha matado 125 mil pessoas, né? Só considerando de novo em um país. Vejam vocês. 2020, pessoal, tá? Pra gente que estudou peste negra no passado, né? É de se considerar. A gente achar que nada parecido poderia acontecer novamente, ou coisas assim. De fato, tá acontecendo, né? Bom, sem mais delongas, só uma outra coisa antes da gente começar a nossa atividade, a nossa videoaula da semana. Espero que vocês todos estejam bem, né, de saúde, principalmente, estejam se cuidando. Não sabemos ainda a nossa volta, pode ser em outubro, né, que é o que está se pensando talvez. Talvez também não, a gente não sabe de nada ainda. Mas o mais importante é a gente entender que não tá nada bem ainda, não tem ninguém, não tá nada certo, não tá nada resolvido, a doença tá aí, continua matando mais ou menos 1.000 pessoas por dia, o que é gravíssimo, horroroso, certo? Muito, mas muito sério, a gente tem que levar, encarar a sério, sempre se proteger, sempre usar máscara. Ah, mas não vai acontecer nada comigo, mas pode acontecer com o seu parente, tá? Lembrar sempre disso, né, gente? A gente pode estar acabando fazendo mal para outras pessoas se a gente não cuidar da gente, porque a gente pode ser transmissor dessa doença. Fiquei muito triste olhando as minhas redes sociais, no Instagram, coisa assim, muita gente passeando sem usar máscara, não estando nem aí, meio que ligando já o dane-se. Muito chato, não gostei, achei muito triste mesmo, né, pessoal? A gente tem que entender que, já tô 8 meses em casa, não aguento mais. Gente, é um ano atípico, tá todo mundo perdendo, certo? E entender que a gente não tá de férias, né? Nem eu, nem vocês, certo? Então, talvez seria muito importante a gente entender esse momento, né? Ah, são meus pais, então a gente tem que ensinar para os pais de vocês, tios, avós, primos, sei lá, tá? Vizinhos, né? Todo esse pessoal que a gente não tá de férias, não tá brincando, não é para ficar indo na praia, não é para ficar, enfim, né, indo no shopping, só fazer o necessário, né? Só sair de casa quando possível, mas principalmente, independentemente de tudo isso, né, se proteger, usar máscara. E outra coisa que aqui me deixa mais triste, né, muita gente não usando máscara, certo? Para sair por aí, para curtir, gente, é grave, é complicado, é perigoso, principalmente, né? Então, pelo menos, se for sair, se for viajar, se for fazer alguma coisa, usa máscara, pelo menos, tá, gente? Beleza. Revolução Industrial, mais uma semana a gente falando sobre isso, né? Na semana passada a gente falou das 4 matérias-primas muito importantes para a evolução acontecer: a lã, o algodão, o carvão e o ferro, certo? Cada uma delas eu expliquei o lugar que tinha dentro do sistema da evolução para ela acontecer. Hoje eu vou falar um pouquinho de demografia, que é um texto anterior de vocês aí. E eu vou falar um pouquinho do aparecimento das primeiras grandes cidades, né?
Porque assim, uma das coisas que eu comecei falando com vocês é, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente está falando de Inglaterra, para início de conversa. Revolução Industrial começa na Inglaterra e depois vai para outros cantos do mundo, né? Alemanha, França, não sei o quê, tá? Então, mas se irradia-se a partir da Inglaterra, tá bom? A questão é, não é toda a Inglaterra. E a gente tem que ter uma noção disso também, né? Quando a gente falou de renascimento no começo do ano, ou no ano passado também, algumas salas eu falei de renascimento no ano passado, outras eu falei esse ano. Quando a gente falou de renascimento, a gente viu que o renascimento foi na Itália, né? Leonardo da Vinci, Rafael, Donatello, Michelangelo, tudo nome italiano. Galileu Galilei, né? Foi na Itália, mas só a Itália não serviu pra gente. Eu até falei Florença, principal cidade, né? Veneza, até mostrei fotos e tal, né? Gênova também, importante. Inglaterra com a Revolução será a mesma coisa, né? E sempre que a gente pensa em Inglaterra, normalmente a primeira cidade que vem na nossa cabeça é Londres, que é a capital, né? Assim como se a gente falasse de França, a primeira cidade que viria na cabeça provavelmente seria Paris, porque é a capital. No caso da Inglaterra, Londres não foi uma cidade industrializada no começo. Ela vai se tornar industrializada com o tempo, mas quando a gente fala de grandes cidades industriais da Inglaterra, a gente tem que lembrar de Liverpool e de Manchester. Essas foram as duas principais cidades que se industrializaram antes de todas as outras. Se vocês retomarem um texto anterior de vocês, de semanas passadas, ou se vocês estão com ele na cabeça ainda, porque fizeram recentemente atividade e tal, não sei, vocês vão lembrar de um texto que falava sobre a expectativa de vida nas diversas cidades da Inglaterra. E, por exemplo, dependendo do que você faz. Então, se você fosse da classe média, se você fosse burguês, nobre, camponês e trabalhador, quanto tempo mais ou menos de vida você viveria em cada uma das cidades. E a gente vai ver taxas baixíssimas para os trabalhadores quando a gente olha para a cidade de Liverpool e Manchester, porque eles tinham péssimas qualidades de vida ali, tá? O que aconteceu com as cidades para terem essa péssima condição de vida? A gente vai ver, inclusive, vocês podem retomar esse texto e olharem, que a expectativa de vida para os trabalhadores em Liverpool e Manchester, essas duas cidades que eu estou falando aqui, era de 19, 20 anos de idade. O trabalhador vivia 19, 20 anos, 21 anos, né? É algo surreal até, a gente pode pensar, certo? Maluco, uma coisa de doido, né? A Revolução Industrial foi extremamente importante para o mundo, né? Porque ela mudou a forma das pessoas fazerem as coisas, certo? Apareceu a máquina, né? E aí as pessoas faziam as coisas todas à mão e agora começaram a fazer as coisas com a máquina de uma velocidade muito mais potente, né? Então, muito mais rápido fazer as coisas, velocidade muito mais rápida. A qualidade não era excepcional também, porque não vai ser feito à mão, então, mas ainda assim vai ser uma qualidade ótima, excelente ainda, tá? Você vai ter as coisas sendo feitas com muito mais quantidade, né? Então, enquanto um artesão fazia uma peça só do negócio, a máquina vai fazer 500, 1000 peças, tá? Daquela mesma coisa. Então ela mudou o mundo, né? A aparecimento da máquina mudou tudo na nossa vida. Mas para quem viveu a Revolução Industrial, foi o inferno na Terra. E a gente vai começar a ver esse inferno agora, tá? A entender por quê, né, que foi esse inferno. Para começar, o aumento desenfreado das cidades. Explico melhor. Se a gente fala até o século XIX, a maior parte eu costumo fazer essa pergunta na sala de aula, mas para vocês pensarem 2 segundinhos. Se vocês fossem pensar onde a maior parte da população vivia até o século XIX, 1800 e tanto, aí, 1820, 1850, 1870, portanto, pouquinho menos de 200 anos atrás. Vocês acham que a maior parte da população vivia no campo, certo? No ambiente rural, ou vivia na cidade? Vivia no campo, tá? Muito mais de 70, 80% da população vivia nos campos e não na cidade, tá? Porque lá no campo tinha as atividades, tinha seus afazeres, tinha cuidar do rebanho, cuidar da plantação, não sei o quê. E as cidades normalmente era para comprar coisas, para ir nas feiras e tchau.
volta, né? A cidade era para políticos, era para venda de objetos. Então você vai visitar a cidade e depois você volta para sua casa no campo. Então a vida comum era essa, né? Cidade de repente também era, em alguns casos, também para celebrações religiosas, festas, coisas do tipo. Mas era isso, gente. Então a vida era no campo, certo? É, mas e a cidade era um espaço de passagem, tá? Eles iam para as feiras para comprar alguma coisa, para uma festa, celebração religiosa e fim de papo, né? Volta para o campo depois, tá? Bom, então o que começou a acontecer com o aparecimento das indústrias é que as cidades começaram a lotar de gente, né? Não só com o aparecimento das indústrias, mas também com os cercamentos que eu comentei na aula passada, né? O parlamento tomando a terra das pessoas do campo para colocar ovelha e as pessoas não tendo mais onde viver, começaram a ir para a cidade, não tinha jeito, não tem onde morar. Então foi para a cidade, né? Vai fazer o quê? Tá? É claro que o aparecimento das indústrias nessas grandes cidades, como Liverpool e Manchester, Londres não, mas Londres não é uma grande cidade, por que não teve indústria em Londres? Porque era a capital e a poluição devastava a cidade, né? Londres era o cartão postal da Inglaterra, então para turismo, esse tipo de coisa, se você coloca as indústrias que poluíam um absurdo naquela época, até mais do que se polui hoje, é um abraço para turismo de Londres, para a visita da cidade, também para a sede de governo. Então não se colocou de início indústrias na cidade de Londres, se colocou ao redor, em outras pequenas cidades, como Liverpool, Manchester e por aí vai, Leeds e etc. Então, quando as indústrias foram montadas nessas cidades aí, né, aí puxou ainda mais população para elas, tá? Então a população já estava saindo aos pouquinhos do campo, né? Porque perderam os domínios para as ovelhas, certo? Por causa da plantação, perdão, da produção de ovelha, né? Reprodução de ovelha para pegar lã, certo? Então já tinham perdido as terras do campo naquele momento. E agora vão para a cidade também, porque, principalmente agora para essas, né, Liverpool, Manchester, Leeds, por causa da indústria, né? Então, esses são seus grandes centros, esses são seus grandes polos, para lá que as pessoas vão no final das contas, tá? E aí, imagina, né? Milhares e milhares de pessoas chegando dia após dia na cidade, o crescimento desenfreado que vai acontecer. Não tem onde essas pessoas morarem, não tem onde essas pessoas nem trabalharem, no caso. Tá? No começo, sim. No começo a indústria vai absorver esses trabalhadores, mas depois de 5, 10, e a população chegando, e a população aumentando, e não sei o que, aí é um abraço. Ninguém vai ter onde morar, ninguém vai ter onde trabalhar, certo? E ninguém vai ter o que comer também. Então a gente tem que ver uma série de situações gravíssimas aí, tá? Desse crescimento desenfreado dessas cidades aí, como Liverpool e Manchester. Então esses problemas vão começar a aparecer por todos os cantos, né? O impacto de um número gigantesco de pessoas chegando num tempo muito curto, um espaço muito curto de tempo, nas cidades, vai ser horroroso, certo? Então não vai ter emprego para todo mundo, certo? Não vai ter onde se morar, né? Vão ter que começar a criar alguns tipos de moradias temporárias ou muito mal feitas, mal construídas, uma série de situações muito, muito tristes que inclusive apareceram nos textos das semanas anteriores que eu passei para vocês, né? Então, por exemplo, começou a aparecer os cortiços, né? O que são os cortiços? Eu gosto de, por exemplo, quem já assistiu Chaves, aquilo lá é o cortiço, a Vila do Chaves, né? Pequenas casinhas, assim, todas muito próximas, amontoadas, né, uma do ladinho da outra, certo? Então hoje, o que a gente faz? A gente faz os prédios, né? Então é como se fosse uma casa em cima da outra. O cortiço, ele é assim, certo? Então, em vez de ser construído um em cima da outra, um quarto, outro quarto, não, ele era construído desse jeito, certo? De maneira que você tinha como se fossem duas casas, aí mais duas, aí mais duas, aí mais duas, e aí para você chegar no segundo andar, você tinha que passar pelo primeiro andar, era praticamente um cômodo só, não é um cômodo para cozinha, um cômodo para o quarto, é um cômodo só, certo? E esse um cômodo era cozinha, banheiro e quarto,
para uma família de 2, 3, 4 pessoas, às vezes 5. A gente viu, eu passei um texto para vocês que falava que em algumas casas tinham 9 pessoas morando, um negócio absurdo, com um cômodo, tá? Ah, mas vai dividir a cozinha com o banheiro e com o quarto? Quase sempre. Em alguns casos, o banheiro ficava do lado de fora, tá? Mas era só, né? Você tinha um banheiro comunitário, coletivo, que ficava na parte de fora, que todo mundo no cortiço usava, tá? E acabou, né? Por isso, na maior parte das vezes, o que as pessoas faziam? Você vai sair 2 da madrugada pra tá com vontade de fazer alguma coisa, você vai sair 2 da madrugada pra ir no banheiro lá embaixo, ou tá uma fila de várias pessoas do cortiço para usar aquele banheiro, o que você vai fazer? Você vai, né? Normalmente um balde dentro da casa mesmo, certo? Você fazia as necessidades ali e tacava na rua, certo? O que acontecia? Péssimo cheiro, fedor, contaminação, poluição ainda maior, doença, tudo isso daí por causa desse aumento desenfreado dessas cidades, né? Então, poluição para tudo que é lado, mau cheiro, doença, você vai secar roupa, você vai secar em cima desse fedor, desse lixo tóxico, desses detritos humanos, você vai jogar na rua e tal. Então vai passar para a roupa. Então tem uma série de problemas aí ocasionados por isso. Mas nem se compara com a questão do trabalho. E a questão do trabalho aí são várias coisas a serem consideradas. Primeiro, quem não consegue trabalho vai se remeter ao quê? A uma coisa que a Revolução Industrial criou, que é a mendicância. O que é a mendicância? Né? A pessoa literalmente se tornar um mendigo. É muito curioso a gente tentar perceber que o mendigo é uma construção social da Revolução Industrial. Agora, o vagabundo sempre existiu. O vagabundo é aquele que não quer trabalhar porque não quer trabalhar. Ponto. Isso sempre existiu ao longo da história. O mendigo ele é um fato novo na história porque ele é a pessoa que quer trabalhar, mas não tem emprego. E essa construção é da Revolução Industrial. Antes, isso não existia. O trabalhador ele tinha um emprego, havia algo para ele fazer. Pela primeira vez, ele vai para a cidade e ele não tem o que fazer. E ele começa a praticar a mendicância. Ou seja, pedir, porque ele não tem trabalho. Né? Então essa é a diferença aí do mendigo com o vagabundo, no caso. O vagabundo sempre existiu ao longo da história, desde Roma Antiga, na Grécia tinha os vagabundos. Agora o mendigo não. O mendigo é uma construção social da Revolução, mais um presente, entre muitas aspas, né, que a Revolução deixa para o mundo. Uma pessoa que quer trabalhar, precisa trabalhar, mas não tem como, tá? E ainda pior, ele pressiona aquele que tem trabalho, tá? Porque ele precisa trabalhar, precisa alimentar a família, né? A mulher, os filhos, sei lá mais quem. Então ele tá ali espreita. Se tiver uma vaga na indústria, na fábrica, eu vou rapidinho. E isso tira do trabalhador que tem um emprego a chance de negociar com o seu patrão. Por exemplo, é claro que eu acho que vocês devem saber, mas nessa época não tinha nenhum tipo de direito trabalhista. Né? Então não existia férias, não existia aumento, não existia salário mínimo. O patrão pagava o que ele acha que devia pagar para aquele trabalhador. Ponto, acabou. Os trabalhadores falam, mas tô querendo ganhar mais, né? Não sei o que, tô trabalhando muito. O que o patrão fazia? Ele via que tinha milhares de desempregados na rua e falava, beleza, tchau, e contratava outro por metade do que pagava para aquele. Então, percebe como uma situação absurdamente massacrante para esse trabalhador que se vê numa pressão absurda. Primeiro, ele vê as pessoas que não têm emprego e querem trabalhar, a situação que elas vivem, ele tem uma situação de habitação horrorosa, deprimente nesses cortiços, mesmo aqueles que têm trabalho têm esse tipo de vivência. Ele não pode pedir um aumento, ele não pode pedir absolutamente nada. E se ele ficar doente, a mesma coisa, ele não pode ficar doente, porque ele também vai perder esse emprego. E esse tipo de coisa, e ele, além de tudo isso daí, ele sabe que mesmo trabalhando, o salário que ele vai ter não vai ser suficiente para ele cuidar da família dele, certo? De maneira que, né, na Revolução Industrial, uma família eu sempre dou o exemplo de 4 pessoas, né? A mulher,
o marido e 2 filhos. Todo mundo tinha que trabalhar nessa família para eles terem uma vida regular para ruim, tá? Todo mundo, os 4, o marido, a mulher e os 2 filhos, todos eles tinham que trabalhar. E tinha emprego para eles? Tinha. O que acontece? Não, claro que não é. O que eu quero dizer é que eu acabei de falar que faltava emprego, mas eu quero dizer que tinha tipos de emprego para mulher nessa época e tinha tipos de emprego para crianças também nessa época. Ah, mas não era ilegal criança trabalhar? Não, não existia regulamentação contra o trabalho infantil ainda. Então era muito comum você ver criança trabalhando na indústria. Normalmente a criança trabalhando na indústria não trabalhava com a máquina. O que ela fazia? Ela fazia trabalho auxiliar, ela limpava o chão, né? Como tinha muito desperdício na indústria, né? Então muito algodão caia no chão, principalmente tecido, muito algodão caia no chão, restinho, muita lã, restinho de lã caia no chão. O que ele fazia? Ele era responsável por pegar e colocar de volta na máquina, aquela lã que caía e tal, né? Porque juntava bastante e colocava lá, certo? E limpava, e varria, e fazia aquele serviço de ajuda normalmente, né? A criança normalmente recebia 1/4 do que o adulto recebia, tá? É, 1/4 do que o adulto homem recebia. A conta sempre é essa, gente. O homem, vamos supor, ganha uma moeda, ganha 2 moedas. Ou se o homem ganhar 2 moedas, a mulher ganha 1 moeda e o menino ganha meia moeda. É isso, tá? A mulher ganha metade do que ganha o homem e a criança ganha metade do que ganha a mulher. Portanto, 1/4 do que ganha o homem. Nossa, matemática absurda. Mas é isso que eu quero deixar bem claro. O salário do homem era 2 vezes maior do que da mulher. E o salário da mulher era 2 vezes maior do que de uma criança. O que eu quero dizer com isso é, todos eram muito baixos, mas uma criança era quase nada, certo? Mas ainda assim, mesmo sendo baixo, era um salário que a família contava para eles viverem, tá? Viverem se alimentando, né? Então, o trabalho da criança normalmente era esse. Trabalho de apoio na fábrica, varrer, colocar coisa dentro da máquina, limpar a indústria, não sei o que tal, ajudar a trazer café pro patrão, por aí vai. A mulher normalmente sobrava, e aí vocês vão falar, sobrava os trabalhos mais pesados. Por que a mulher tinha os trabalhos mais pesados? Porque ninguém queria esses trabalhos. Era o pior tipo de emprego de trabalho e acabava sobrando para a mulher. Os homens conseguiam os melhores trabalhos nas fábricas, melhores entre aspas, tá? Mas os que pagavam melhor na fábrica, e tinham trabalhos de apoio fora da fábrica, fora da indústria, que eram pesados, pagavam mal e acabavam sobrando para as mulheres fazer. Que era, por exemplo, entrar em mina de carvão e mina de ferro, tá? Então a pessoa tinha que entrar na mina de carvão, entrar na mina de ferro e puxar e tirar o carvão, o ferro daquela mina e trazer para de volta para a superfície. Então, um trabalho pesadíssimo, um trabalho de tortura quase, certo? Que exige muita força também, né? Para puxar, imagina, puxando ferro, puxando carvão, gente, certo? Tirando das minas super escuras, não existia ainda energia elétrica, uma situação pavorosa, mas ainda assim precisava daquele salário da mulher também para compor o salário familiar ali. Então a mulher também tinha que trabalhar, a criança, a mulher e, é claro, o homem também, né? Mas a questão da cidade ainda preocupa mais nessa situação. O cara tem uma habitação péssima, ele também não vai ter uma alimentação muito boa, a menos que todo mundo na família trabalhe, ele vai conseguir se alimentar. E essa cidade que cresceu de forma desenfreada, né? Uma população que vem chegando, vem aumentando e vai causando os problemas de sujeira, vai causando os problemas de habitação, de falta de emprego, não sei o quê, ainda vai ter outros problemas, tá? E o problema da violência é o maior deles. E eu não quero dizer a violência causada pela diferença social. É claro que o problema causado pela diferença social vai acabar existindo, né? É um subproduto, perdão, do capitalismo, né? O cara se vê na questão de justiça, né? Eu não tenho nada, ele tem tudo, porque isso não é certo e não é mesmo. E ele vai não necessariamente partir para a violência, mas vai tentar igualar parte do roubo e outros tipos de práticas. Mas não é desse tipo de violência que eu estou falando. Eu estou falando do tipo da violência gratuita. O que eu quero dizer com isso? O mais famoso, talvez, serial killer da história apareceu na Revolução Industrial, na Inglaterra.
Jack o Estripador, tá? O Jack, o Estripador, que era conhecido por arrancar as tripas das pessoas, por isso estripador, certo? Ele tirava as tripas da pessoa e tal, porque ele é um personagem da Revolução, né? E que tirou vantagem da situação do anonimato nessas grandes cidades. De repente você está numa cidade que ninguém mais se conhece. Isso não era o comum. O comum eram pequenas cidades e pequenas vilas em que todo mundo sabia quem era todo mundo. Tá? Até hoje existem cidades que são mais ou menos assim, principalmente cidades do interior, né? Mas ao longo de toda a história isso era muito raro. Você tinha exemplos pouquíssimos no mundo todo de cidades que eram assim. Roma, por exemplo. Roma já era sempre foi uma grande cidade desde a história da Idade Antiga, né? Então, claro, Roma era uma grande cidade, sempre foi. Mas você tinha poucos exemplos como Roma no mundo. O mais comum, que nem eu falei, eram pequenas cidadezinhas com uma população também pequena e que praticamente todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Agora não. Agora o que está acontecendo é um número gigantesco de pessoas em diversas cidades. Tá? Então está pipocando grandes cidades na Inglaterra, um fenômeno que não existiu até aquele momento. Tá? Você tinha grandes cidades em pouquíssimos lugares do mundo. Né? Então você tinha Roma na Europa, você tinha Paris na Europa e praticamente só. Tá? Você tinha na América cidades muito grandes por causa da presença indígena, você tinha na Ásia, na China, acabou, gente. Tá? Mas mesmo na China também a população era pulverizada em pequenas cidadezinhas, certo? Então você tinha, 5, 6, não sei, 10, chutando alto, cidades com mais de 1 milhão de pessoas, tá? E o resto era tudo separadinho, tá? Agora não, agora vão aparecer diversas cidades só na Inglaterra pra caramba, um número enorme, 5, 8, 10 cidades só na Inglaterra, com mais de 1 milhão de pessoas, aparecendo assim do dia pra noite, né? Essa população foi toda de uma vez só para a cidade. Tá? E aí eles vão aproveitar disso, né? As pessoas que têm o mal na cabeça, aqueles que querem praticar o mal simplesmente por serem más pessoas, né? Elas vão começar a usufruir dessa vantagem e os assassinatos vão começar a aparecer. A violência por violência, né? Não ocasionada por diferença social, não ocasionada por nada, ela vai aparecer, como o Jack Stripador e outros serial killers que vão aparecer naquele momento, que vão estar totalmente defendidos pelo anonimato. Ninguém conhece mais ninguém, certo? Ninguém sabe mais onde ninguém mora. Então, um cara começou a tirar as tripas das pessoas e esconder nos cantos da cidade. Cidade gigantesca, certo? Um monte de gente chegando do dia pra noite, a pessoa sumiu, ninguém conhecia aquela pessoa, certo? Então, tirando a família, mas meu marido sumiu, minha mulher sumiu, e aí? Ah, mas ninguém viu você, tá? Onde? Quando? Ah, o trabalho, voltou quando? Não sei o quê. E todo mundo tinha que trabalhar todo dia, né? Não tinha essa história. O único dia que tinha de descanso era o domingo, que era o dia da igreja. Mas ainda assim, né? A Inglaterra era anglicana, tudo bem, que você tinha, ainda acabava guardando o domingo no final das contas, mas em alguns casos também não, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tá? Não esquece, não tinha essa história de sábado que não trabalhava na época, trabalhava sim, e domingo às vezes era meio período ainda, né? E aí, quanto tempo você trabalhava? Normalmente, gente, o ritmo de trabalho da Revolução Industrial era 16 horas por dia, 16 horas por dia. Esse era o ritmo comum, não era o pior, não era o maior, era o comum de se trabalhar. O único dos trabalhos que se trabalhava menos era aquele nas minas, né? Na mina de carvão, na mina de ferro, porque não tinha luz. Você tinha que contar com luz solar, certo? Na maior parte das vezes. Então você trabalhava 12 horas por dia, tá? Do nascer ao pôr do sol, 6 da manhã, 6 da tarde e fim de papo. Aí não dava mais, certo? Normalmente, então, era um ritmo um pouco menor, mas era muito mais pesado do que trabalhar na indústria, ainda que 16 horas por dia é um absurdo, certo? E não é só isso, né? 16 horas por dia, mas sem contar a ida e a volta, tá? Embora as fábricas ficavam praticamente situadas no centro dessas cidades aí, mas você também tem que levar em consideração, você vai acordar, aí depois você
chegar lá, depois volta, e por aí vai, você perdeu 18 horas no seu dia, tá? Não perdeu não, trabalhou 16 e mais 2 de ida e volta, vai, vamos chutar por aí. 18 horas, você tem 6 horas, 6 é o resto do seu dia, são 6 horas. Pensa no dia de vocês com 6 horas, que vocês conseguiam fazer. Não é só 6 horas, tá? Quantas dessas 6 horas vocês iriam dormir? Tá? Para levantar no dia seguinte e trabalhar e por aí vai. Bom, já falei demais por hoje, né? Então, talvez a gente já vai dar uma encaminhada no final de Revolução Industrial na nossa próxima videoaula e acompanhando aí o que vem acontecendo, se a gente vai voltar, se não vai voltar, quando vai voltar e por aí vai. Obrigado, galera. Valeu.